A Agenda Viva recebe hoje com muita honra o poeta, escritor e secretário de Cultura, Lau Siqueira. Lau Siqueira está aqui nos nossos estúdios, na AWS.com, e vamos conversar, vamos dividir a conversa entre o poeta, o escritor e o secretário. Vamos falar de cultura. Que bom. Lau Siqueira, tudo bem? Tudo bem, Gil. Prazer enorme. Lau é gaúcho, é radicado na Paraíba desde 85, não é isso? E tem alguns livros publicados. Entre eles, a gente tem falado aqui em algumas entrevistas do livro Arbítrio, é o mais recente. Os outros, quais são, Lau? Os outros, na verdade, o primeiro foi em 93, que foi o Comício das Veias, que eu publiquei em parceria com Joana Bellarmino. Depois, em 98, eu publiquei Guardador de Sorrisos. Em 2002, Sem Meias Palavras. Em 2007, Terço Sentido. Em 2011 foi Poesia Sem Pele, pela editora Casa Verde, de Porto Alegre. E em 2015 foi o livro Arbítrio. Agora estou com 3 ainda trabalhando, não sei para quando, por conta do tempo, que é cada vez mais curto. São romances, são poesias, são todos... Não, um é um livro de poemas inéditos, outro seria uma coisa que eu estava chamando, brincando, eu brinquei com Marcelino Freire, que seria minhas sobras completas, né? Quer dizer, não seria para publicação de tudo, mas uma seleção de poemas de 93 para cá. E um livro de ensaios sobre uma prática que eu milito muito, que é na leitura. Ensaios e artigos que eu já publiquei sobre leitura. Como é essa coisa de juntar o poeta, o escritor e o secretário? Como é que toca isso, administrar isso? Como é que você consegue fazer isso? É uma relação um pouco bipolar, né? É uma relação que não é muito fácil por conta disso que eu falei agora. Quer dizer, algumas demandas como escritor, elas acabam ficando em segundo plano. Por exemplo, esse livro mesmo, apesar de eu ter lançado em algumas capitais, eu não pude trabalhar como eu gostaria de ter trabalhado, né? Apesar de ter tido o apoio que eu tive que em algum momento dar um corte e não deixar que ele absorvesse o tempo da gestão. Então e como a gestão é um tempo delimitado, que esse ano, o ano que vem acaba, para mim é uma questão de prioridade. Eu prefiro nesse momento trabalhar a gestão e dentro da gestão, por exemplo, trabalhar coisas que vão de encontro aos interesses de qualquer escritor, que são as políticas do livro da leitura. Aí você arquiva um pouco o escritor e vai trabalhar na cultura. De um jeito ou de outro você está desfavorecendo. É verdade, eu acho que um desses livros que eu tenho quase prontos, talvez saia esse ano. Eu já conversei com a editora e tal, então deve sair esse ano, né? Os outros 2 é que eu não tenho muita certeza, e eu acho que não seria nem bom estrategicamente lançar 2, 3 livros num ano, né? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais e esperar depois o tempo pós-gestão para fazer um trabalho mais intensivo com o livro, né? Você tem participado de eventos no estado e fora do estado, né? Você viaja bastante. Como é essa experiência? Você participa de feiras, de congressos, de lançamentos? Como é que tem sido isso? O que é que traz de bom para a gente nessa? Olha, observado, né? Internamente eu trabalho muito, tenho feito muita palestra, muito contato, muita conversa com professores da rede pública, principalmente, né? A gente tenta levar a questão da necessidade da literatura para a sala de aula com base por exemplo, numa frase de Roland Barthes, que ele diz assim: a literatura contém muitos saberes, né? Então, quer dizer, atende qualquer área de conhecimento. E também fora, por exemplo, agora na Bienal do Livro Internacional do Livro de Fortaleza, eu vou participar de uma mesa com José Castilho, né, sobre o livro e a leitura. O momento que a gente está vivendo no país, né, as políticas públicas principalmente de cultura, deram uma freada, né, e a gente vai dar uma conversada sobre isso, sobre a realidade que a gente tem hoje
porque na verdade o que se semeou em termos de política pública para o livro, para a leitura, estabeleceu algumas relações interessantíssimas, alguns projetos muito interessantes e que têm pouquíssima ou nenhuma visibilidade. Né? Por exemplo, aqui em Campina Grande, na Escola José Pinheiro, tem uma professora que criou um projeto que eu acho fantástico, que é o projeto Jovens Blogueiros, né, que faz com que os meninos leiam os livros e façam resenhas sobre os livros. Né? Então é uma grande provocação em torno de uma política de leitura. Então essas coisas estão disseminadas por aí, aqui em João Pessoa, e em vários municípios, em Miraúna, vários municípios, e Sapé é uma referência nessa área, né, com a política de incentivo à leitura literária, que hoje é uma política pública municipal. Então, assim, a gente tenta equilibrar um pouco, na realidade também trabalhando numa condição que fica, assim, já vou te dizer, meio que dividida entre o militante e o gestor, né, da área da leitura, porque na verdade eu vejo essa política do livro e da leitura com uma visão meio de Antônio Cândido, assim, que a literatura é como um direito humano. Né? Então a gente vai tentando equilibrar isso, mesmo dentro do momento de dificuldades, a gente tem conseguido estimular algumas bibliotecas do interior do estado, estimular algumas secretarias de educação a trabalharem junto com a Secretaria de Cultura, levando acervo, levando um debate principalmente, porque é preciso, sobretudo, que se tenha uma consciência da importância da leitura. Né? Com o advento da internet, você acha que o mundo está lendo mais, está lendo menos, deixou de escrever correto? Qual é a tua visão a respeito disso? Eu tenho uma visão otimista a respeito disso. Uma coisa que se dizia no início, quando começaram as mídias digitais, se falava muito do desaparecimento do livro. A gente está vendo uma reafirmação do livro enquanto objeto físico. Né? Eu acho que talvez se discuta até a qualidade da leitura. As grandes livrarias hoje estão publicando e estão vendendo uma literatura de modo de qualidade muito questionável, inclusive relegando a literatura brasileira, relegando a literatura contemporânea, a produção contemporânea, né, e absorvendo muito uma literatura de best-sellers, tá, americanos. Né? Então essa é uma tendência do grande mercado, mas por fora desse mercado tem acontecido um fenômeno, né, com as pequenas editoras. Hoje tem um grande movimento nacional em torno do livro leitura a partir das pequenas editoras. Né? Então isso é um fato novo, é um fato que está gerando um grande número de publicações de livros no Brasil todo e que nos preocupa nesse sentido. Nós estamos escrevendo para quem, gente? Tem que se preocupar com o outro lado, com o leitor, com o outro lado da parada. Quando eu estive em São Paulo, participei da Bienal, eu percebi, aquilo me encantou. Eu falei, poxa, aqui tem um mundo lendo. Né? E era tudo. Tinha o que havia de mais interessante na literatura, tinha os 50 Tons de Cinza, que são best-sellers para vender, para provocar, tinha os quadrinhos, tinha o lixo também, né? Aquilo que não se leva muito em consideração, enfim. Mas eu percebi que ali havia um mercado, havia alguma coisa estava acontecendo. Eu saí dali realmente muito alegre, sem classificar o que é que tinha naquele mundo, naquele espaço todo no AMB, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, poxa, São Paulo lê. Né? E vim para o Nordeste, voltei para o Nordeste pensando naquilo. Agora, tive umas notícias recentemente de que as grandes redes como a Cultura, como a FENAC, estão ameaçando sair do mercado brasileiro. Isso realmente é contundente nesse momento, por conta da economia, por conta disso tudo que a gente está vendo acontecer. Embora, sim, estamos acompanhando também a questão da internet, que acabamos de comentar, né? E o incentivo à leitura, porque ninguém vai deixar de ler, né? Verdade. Não dá para retroagir, né? Na verdade, durante algum tempo houve um processo de transnacionalização das grandes editoras. Por exemplo, uma editora como a Moderna hoje não é mais uma editora brasileira. Né? Então isso leva com que as empresas elas passem a refletir internamente as demandas do mercado internacional. Né? Então isso tem
tem gerado realmente um fator novo e talvez essa avalanche de literatura, de boa literatura também, né, mas sobretudo de uma literatura muito volúvel, né, muito... E assim, os jovens estão lendo. Eu tenho uma neta, por exemplo, que é grande leitora, mas eu não conheço nenhuma das autoras que ela lê, né, que são autoras americanas, já com histórias já formatadas para um best-seller, para ser vendidas e tal. E isso tem gerado, você vê, as grandes redes, apesar da crise, elas mantêm uma estrutura razoável. Você praticamente não vê hoje pouquíssimas pequenas livrarias, tipo uma livraria como a do Bartolomeu, que era tradicional aqui. Do Luiz mesmo. A do Luiz, né, que é uma resistência, né, Nosso parceiro. Paraíso, lá no Shopping Sul. Então, assim, tu tem alguns focos. Eu soube que em Porto Alegre, uma das livrarias mais interessantes que tinha, que era a Palabraria, fechou recentemente. Né? No Rio, também algumas. Nós temos aqui, vou mostrar aqui, isso é um grafite, né, do Chico. Isso. Você me trouxe os 2 números da revista Piriá. Né? É Piriá, Piriá. Eu queria que você me falasse, isso aqui já vem na contramão da internet, né? É verdade. E dialogando também com a internet. O que é a revista Piriá? A revista Piriá na realidade é uma palavra do idioma Calon, idioma cigano, né? Nós estivemos lá nas comunidades ciganas em 2015 e com uma vontade muito grande de trabalhar, uma dificuldade muito grande de trabalhar com a cultura cigana pelo grau de vulnerabilidade social, pelo grau de invasão cultural que já existe dentro da cultura, de nossa cultura tão bonita. Isso foi em 2015, né? Em Souza, né? Em Souza. Aí nós pensamos em fazer uma revista, mas aí era o drama, Júlio, de fazer uma revista que não fosse uma revista institucional, de prestação de contas. A gente queria fazer uma revista que fosse de debate estético, né, de debate político, da política cultural e de pensamento, né? E a gente teve a alegria de perceber que a partir do primeiro número, algumas universidades já foram absorvendo a revista Piriá, inclusive fora daqui, o IFRN, por exemplo, alguns campos já têm estudado alguns textos, né, dessa primeira revista Piriá, né? E, por exemplo, esse texto sobre a diferença entre o erudito e o popular. Né? Então tem alguns debates que estão sendo feitos em torno dessa revista, que para nós é muito interessante. Né, poder resgatar, por exemplo, a memória de Celso Furtado, a memória de Augusto dos Anjos, alguns grandes pensadores, e dar um espaço para os artistas, né, porque, por exemplo, esse grafite de Chico, na verdade, quando eu passei pela presidência do Espaço Cultural, nós fizemos ele lá na entrada da FUNESC. Né? E agora nos ocorreu isso porque nós queríamos fazer um debate trazer esse debate e levar para fora, através dos seminários também que estão sendo feitos pela revista, essa coisa do debate entre grafite, a pichação e a arte pública. Que eu acho que é um tema instigante, urgente para a gente entender melhor o que está havendo. O Brasil todo está pichado, o que é isso, o que está acontecendo. Né? Já tem alguns setores que consideram o picho como o que há de mais conceitual na área contemporânea. Né? Então eu particularmente parti da minha própria ignorância para indagar isso, né? E começar a pesquisar um pouco sobre isso. E eu acho que é um debate que vale a pena, porque é um debate que envolve a sociedade. Tem até um texto que eu escrevi para um portal que eu tenho uma coluna, e assim, eu falava que nem todo grafiteiro é artista e nem todo pichador é vândalo. Né? Porque hoje você tem pichadores que são chamados para expor nas bienais e tal, né? E logicamente que eles transgridem também todas as regras. Eu fui abordado por uma produtora cultural falando sobre... Eu estava manifestando que eu era contra a pichação de patrimônio público, histórico, essas coisas e tal. Ela disse, não, porque está desocupando. Eu digo, olha, arte e grafite é uma coisa e tal.
E na época eu estava em Pernambuco e eu falei, olha, aqui tem umas coisas que são patrocinadas pelo governo, tem apoio do governo, de empresas privadas. Tá? Ela disse, então não vale a pena, não tem. Ela radicalizou. Eu falei, olha, e é lindo, aí eu desci o prédio onde eu estava, fui lá, fotografei tudo. Realmente vem de fora, né, essa cultura e enraizou pelo Brasil, e aí já tornou-se lindo. As cidades brasileiras têm realmente a instituição, o governo está apoiando essas manifestações artísticas de uma forma muito bacana. E tem uma conotação social, né? Então ela interage na rua e interage com... E é muito complexo, né, João? Porque você vê tanto a contestação política na pichação, você vê as linguagens específicas que cada tribo tem, você vê o crime organizado se comunicando, né, e demarcando espaço. Você tem uma diversidade enorme que traduz um pouco a sociedade contemporânea. Eu, particularmente, tenho me interessado muito pelo assunto, e eu remonto a alguns anos atrás, quando começaram a aparecer os grafites. Também tinha um olhar um pouco assustador assim, sobre o que era o grafite, né? Depois começou a se institucionalizar, e hoje você tem já grandes nomes. O Tyrone Arruda, por exemplo, que está nessa revista, nessa última, o Chico, o Gica Bro, vários... Tem cooperativas, né? Aqui tem uma no Bancários, não recordo o nome agora, mas já estão se formando, se organizando, né? Eu acho bacana isso. Lau, eu queria falar do secretário, com o secretário de Cultura agora. Vamos chamá-lo. Se vou chamar agora você de secretário. Como é que anda a cultura na Paraíba? Como é que tem funcionado? E quais os principais desafios à frente da Secretaria? Olha, a gente está vivendo, como em qualquer estado, uma dificuldade muito grande, né? E principalmente o que nos conduz hoje é a necessidade de manter um certo equilíbrio, não produzir dívidas e ter um certo equilíbrio para que a gente não chegue num momento onde a economia esteja em uma fase mais de estruturação, mais elevada, que a gente tenha ainda que dar conta de um passado, né? Então, nos custa muito caro isso, porque nós acabamos atuando em vários municípios. A nossa prioridade é a interiorização da cultura. Eu acho que a Paraíba perde muito quando ela não olha para o interior do estado, para as potencialidades do interior do estado. E a gente tem procurado acompanhar essas movimentações, por exemplo, em relação ao Fórum do Caminhos do Frio, né, que eu acho que para mim, é o grande projeto regional, né, que ele consegue agregar cultura e turismo e trazer a cultura enquanto um fator de desenvolvimento econômico regional. Lá na região do Sertão, nós abrimos na realidade foi a rota cultural da Coluna Prestes, né? Estamos buscando consolidar isso numa rota que envolveria de Uiraúna até Princesa Isabel, passando por Piancó, passando por Souza, passando por Santana dos Garrotes, né? E potencializando aquela região para o turismo cultural. Quer dizer, as pessoas precisam... Nós fizemos uma cavalgada, por exemplo, em Uiraúna, puxada por aboios. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que é muito da identidade regional nordestina, da identidade paraibana, e que é o que traria a possibilidade de um turismo cultural, são os diferenciais, né? Eu sempre digo isso para as pessoas no interior do estado, são os diferenciais que trazem, que vão nos trazer uma marca para o Brasil, né? Para o Brasil, acho que principalmente em relação à crise econômica, as pessoas estão viajando para mais perto, né? Então, sim, é a chance de a gente ter uma organização local que consiga absorver turistas do Ceará, do Rio Grande do Norte, fortalecer a economia, fortalecer local, as economias locais através e alguns municípios estão entendendo e estão avançando muito nesse sentido. Você vê, por exemplo, municípios pequenos como Alagoinha, com processos no circuito de cultura na praça, um grande sarau em praça pública, Belém, onde eu estive agora, levando livros para a biblioteca e conversando também com professores sobre a questão da leitura, fez também o seu circuito cultural das praças, levando a cultura local para a praça.
né? Então isso tem sido um fator de atuação nosso permanente. A gente sabe que num momento difícil como esse, seria muito difícil, por exemplo, a gente implantar o que eu entrei na Secretaria tentando implantar, que seria um projeto de circulação estadual de arte, né? Não tivemos a possibilidade de fazer esse projeto, mas ao mesmo tempo podemos ficar esperando que no melhor momento nós vamos atrás das parcerias para que de alguma forma essas coisas a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam, principalmente consolidando alguns eventos, por exemplo, como o Festival Zabeda Loca em Monteiro, né? Ajudando com a parceria no Grito Rock, né? Fazendo parcerias para que as coisas não parem, para que a cultura realmente não dê uma estancada, porque isso somente aconteceria se a gente ficasse acomodado diante da crise e sem buscar meio de saída. Você buscando parceria. Eu percebi, nós percebemos nessa conversa que você tem como que quase mapeou a cultura no estado. Não sei se é bem isso, se seria bem isso. Mas assim, o FIC tem chegado ao interior ou são ações pontuais? Como é que tem? O FIC é hoje a única política pública que a gente tem. Ele ainda tem algumas coisas que a gente gostaria de avançar. Vamos tentar, conseguimos criar uma frente parlamentar de apoio à cultura. Estamos discutindo isso na Assembleia, a possibilidade de fazer com que o recurso do FIC, primeiro, ele tenha uma garantia, primeiro, de que ele se lance o edital já com arrecadação prévia. De onde vem o recurso do FIC? Do Tesouro Estadual, né? E a gente está buscando algumas fontes para fortalecer o FIC, inclusive hoje eu tenho uma reunião com o secretário do Maranhão, que está aqui. O Maranhão conseguiu avançar em algumas formas de financiamento e nós vamos aprender. O Maranhão é o estado que ele está falando. O FIC é o Fundo de Incentivo à Cultura, o Fundo de Incentivo Cultural do Estado, certo? Para vocês entenderem, é do Estado. Na verdade, o último edital, acho que avançou muito já. No último edital chegamos a 72 municípios, se eu não estou enganado. Mas mesmo assim, o grosso do investimento ele fica em João Pessoa e no máximo em Campina Grande. E qual é a média desse investimento? Olha, fica uma média de 50% de João Pessoa e uma média de 30%. Eu estou falando assim, o total em números assim. O último foi 7 milhões, o último edital foi 7 milhões. Né, com uma parte do governo federal que ainda não foi repassada, tem alguns problemas burocráticos assim, vencidos, a FUNARTE ainda não liberou o recurso, mas a gente espera que libere logo e espera consolidar um fundo real, né, que não apenas um fundo orçamentário como é atualmente, quer dizer, o FIC, historicamente, ele lança editais sem dinheiro em caixa. Né? Então você tem um histórico de atrasos enorme no FIC. Há a possibilidade da participação de empresas privadas no processo cultural, no processo Tem. Hoje, inclusive, a conversa com o secretário Diego, lá do Maranhão, vai passar exatamente por essas experiências que eles fizeram lá, porque lá eles têm um projeto enorme em relação ao São João com o boi, né? E as demandas também são bem maiores, o estado é maior. E eles têm uma experiência lá que me parece bem sucedida. A gente fez um convite para que ele viesse aqui, para que nós pudéssemos conversar a respeito, ele gentilmente atendeu. E hoje vamos estar dando mais um passo, na realidade, na tentativa de consolidar, de construir um caminho para o FIC, que não seja somente esse. A gente tem um histórico, eu já escutei pelo interior que alguns projetos nunca foram pagos. Né? Então isso é uma questão absolutamente fora do contexto. A gente precisa superar esse tipo de problema e o FIC, e na verdade essa é uma das prioridades zero que a gente tem, porque num momento de crise, ao invés de você estar buscando dinheiro para pagar os projetos, você já está pagando os projetos e fomentando a economia. Né? E a gente não tem isso atualmente. Né? Então não basta somente a vontade, basta uma postura muito forte dentro do governo e dentro da Assembleia Legislativa, que a gente espera consolidar, porque
A cultura eu vejo como uma das grandes saídas para a economia da Paraíba. A Paraíba tem uma diversidade cultural enorme e ainda inexplorada. Tem um pouco carinho ainda pela memória e a gente precisa começar a resgatar isso, por exemplo. Quando a gente foi buscar o nome do maestro Zé Siqueira para nomear a sala de concertos, era um pouco a sinalizar nessa direção. Temos grandes valores do maestro que é tão importante quanto Vila Lobos, né? Que pouca gente sabe, poucos paraibanos sabem, e a gente precisa ter isso na Foi para a Rússia abrigou, ele foi comunista, né? É verdade. Na época, na verdade, a ditadura eu coloquei ele no ostracismo, né? E ele é nome de sala de concerto em Moscou e a Paraíba praticamente não conhece, suas obras executadas no mundo todo. Em Moscou. Exatamente, ele fundou a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Ordem dos Músicos, quer dizer, um cidadão desse não pode ser negligenciado, né, pela memória cultural da Paraíba. Lau, as principais ações de investimento de equipamentos, centro de convenções com o Teatro Pedra do Reino, o Teatro Santa Rosa reabriu, a restauração do espaço cultural já há uns 2 anos atrás ou mais, né, com um movimento intenso assim, de programação e tal, o Prima e outros tal. O que é que eu não te perguntei, o que é que você gostaria de colocar para a gente caminhar para o nosso... Eu acho que esse caminho aí é bom a gente lembrar, por exemplo, que durante toda a história do Teatro Santa Rosa, um dos teatros mais importantes do Brasil, só teve 5 reformas. 5 reformas é muito pouco, tem um histórico de abandono. O espaço cultural, eu tive a honra, o prazer e a dificuldade de enfrentar a reforma. Quer dizer, eu assumi a presidência do espaço cultural trabalhando em 3 salas da Rádio Tabajara. Imagina o que é botar o espaço cultural em 3 salas da Rádio Tabajara. E essas dificuldades toda, lógico, nos causou um ônus enorme, mas conseguimos recuperar o Cine São José. Inauguramos agora em Campinas o Anfiteatro Genival Lacerda. O ICA lá em Cajazeiras está para ser concluído também, faltando apenas a Caixa Cênica. Então eu acho que essa foi um passo importante da gestão do governador Ricardo Coutinho em relação à história da cultura, porque Brasília, por exemplo, que é um lugar que circula muito dinheiro, está com problemas seríssimos no Museu Nacional, problemas seríssimos no Teatro Nacional. E nós já conseguimos recuperar os nossos teatros. Né? Então, dentro da crise, foi possível inaugurar, reabrir o Santa Rosa com qualidade, mantendo, logicamente, que um prédio tombado é difícil, a retomada dele é muito difícil, é muito complicado, tem muitos detalhes a serem cumpridos, mas eu acho que a gente conseguiu superar essas dificuldades e vamos deixar essa boa herança para que a cultura da Paraíba se desenvolva cada vez mais. Quero te agradecer a presença, quero que você volte mais vezes, porque percebemos que a conversa é grande, a cultura tem muito a saber, quero te agradecer também por essa coisa que você tem realizado, caladinho, aos poucos, mas pontuando, né, e te parabenizar e dizer que a agenda está viva, muito viva aqui para você. Eu te agradeço, na verdade você sabe o conceito que eu tenho do programa Agenda Viva em relação à cultura da Paraíba. Eu acho que nós precisamos de espaços dessa forma, que sejam espaços de promoção da cultura, e o Agenda Viva, que eu acompanho permanentemente, tem cumprido isso, né? Tem cumprido, inclusive, ora como gestor, ora como poeta, né? No lançamento do CD com Paulo Robert, a Agenda Viva fez uma cobertura bacana. Uma das primeiras, né? Exatamente. E assim, tem sido um prazer perceber que o programa ele se consolidou dentro da cultura da Esse Paraíba. laboratório de 1 ano deu pé para a gente começar com certeza. Eu acho que atingiu um patamar de excelência, sabe, um bom nível de debates. Eu tenho assistido, praticamente assistido todos. Tenho assistido todos porque é uma das formas que a gente tem de entender um pouco, compreender essa relação com a arte, essa relação com a gestão pública. Né? Você vê artistas fantásticos como o Paulo Donato, como
Érica Maria, como tantos que eu vi passar aqui pela Natália Pereira. Natália, não só de música, né? Eu vou exatamente. começar a convidar agora. Estou sendo cobrado já, né? Pelas artes plásticas, pela arte cênica, né? Teatro, cinema. Então tem muita gente. A pauta está ali. Comecei com você. Vou contribuir nas sugestões de pauta, porque eu tenho favor. visto muita coisa interessantíssima. Lau Siqueira, Agenda Viva. Obrigado. Valeu.